Paz de Cristo a todos. A igreja em Itanhaém saúdam todos vocês, mandaram abraços para vocês. Bom, o tema que foi escolhido e passado para falarmos hoje, ele fala sobre procrastinação, né? Uma palavra que é muito dita, principalmente no meio profissional, né? Ela é muito usada no meio profissional. Se você olhar, tem muitos palestrantes e muitas pessoas que falam sobre esse tipo de atitude que não faz bem para a vida de ninguém, né? E usa muito no âmbito profissional, né? Para dizer que procrastinação não é uma coisa boa, não é uma coisa boa de se fazer, mas que é um hábito, né, e um comportamento que está presente no ser humano. Está presente no ser humano, né? A gente tem a tendência de, quando tem uma coisa difícil para fazer, você não quer fazer ela. Quando tem uma conversa complicada de se fazer, eu também não quero fazer. Quando você quer ter uma decisão importante para tomar, você sabe que aquela decisão pode mudar completamente tudo aquilo que você é hoje, e você não quer fazer, porque você tem medo, né? E o medo leva a procrastinar, né? E nós vamos ver, né, então, o significado dessa palavra, e essa palavra é usada na Bíblia, né? Tem sentido lá, quando é falado o que é procrastinar. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 11 a 12, que foi lido, uma das atividades de procrastinação que estava acontecendo, e acontece, infelizmente, no meio da igreja, é pessoas que não estavam trabalhando e estavam lá se aproveitando do trabalho dos outros. O que é se aproveitar do trabalho dos outros? Eu não faço nada, mas deixa que os outros façam, não é? E ali não está falando de sentido de trabalho cristão somente, está falando de sentido de trabalho físico mesmo, né? As pessoas ali, às vezes, se aproveitavam de que, é claro que a igreja nunca vai negar de dar comida para ninguém, mas tinham pessoas, infelizmente, aproveitadoras, como tem em todo lugar, que em vez de trabalhar e consumir o seu próprio pão, né, do seu suor, não se aproveitava. Por que a gente tem que trabalhar sendo que aqui tem de graça? Não é? E, infelizmente, esse tipo de coisa acontece, né? E isso é uma atividade de procrastinação. Por que eu tenho que trabalhar, se já está garantido? Por que eu tenho que fazer isso? Não é? E vai procrastinando aquela mudança que ele precisava fazer, aquela mudança de comportamento, mas não faz. Esse é um dos exemplos, mas nós temos vários outros. E, inclusive, tem versículos bíblicos, lá em Provérbios, que nós vamos ver, em Eclesiastes, dizendo justamente por que não devemos ter esse tipo de comportamento. Por que não é saudável ser assim? Não é? Então, nós vamos ver isso. Só para nós entendermos o que é procrastinar. Se você procurar no dicionário, é adiar. Então, você adia aquilo que tem que fazer e vai adiando. Vai adiando. É demorar. Você demora demais para fazer alguma coisa e vai adiando. É delongar. Tornar longo aquilo que não precisava ser tão longo, né? Então, você não toma decisão, não faz nada e aquilo vai só... Sabe o famoso jogar sujeira por baixo do tapete? Vai deixando lá. Até a hora que a bomba explode, né? Enrolar, né? Ou o famoso que tem aí fora, né? E principalmente para a gente que tem barriga é complicado, né? Empurrar com a barriga, né? É o famoso empurrar com a barriga, né? O pessoal fala, vamos empurrando com a barriga e vamos que vamos, né? E infelizmente, na nossa cultura popular, né? Nós somos às vezes mal falados, porque o brasileiro tem essa mania de querer empurrar com a barriga. Dizem, né? Dizem. Mas, na verdade, não é mal de brasileiro, é mal do ser humano. Todo mundo faz isso. Todo mundo, em algum momento, empurrou com a barriga alguma coisa. Como eu disse, quer seja uma conversa difícil, quer seja uma decisão de mudar, quer seja um estudo que tem que fazer, quer ser uma faculdade, quer ser um idioma, né? Quer ser acordar cedo, e vai se empurrando, e a coisa só vai piorando. Porque não se resolve nada, a gente só vai empurrando, né? Infelizmente. Mas isso aí não é um mal de brasileiro, não, apesar de dizerem, é um mal do ser humano, né? O ser humano tem esse problema de querer atiar, delongar, empurrar com a barriga as coisas que precisam ser feitas, né? E aí, esse é o mal da procrastinação, porque todos esses significados aqui significa procrastinar, empurrar para frente aquilo que deveria ser feito hoje. Nós falamos muito disso no meio cristão, quando a pessoa tem que tomar a decisão de se batizar, né?
Olha, não enrola, não fica demorando para tomar a decisão. Você não sabe o dia de amanhã, você pode morrer a qualquer minuto. Você não sabe o que vai acontecer. Isso também é procrastinar, né? Eu sei o que tem que fazer, mas não faço. E aí você vai adiando a decisão e uma decisão que é perigosa demais. Mas tem outros, né? Então, o ato de procrastinar, ele é um desvio de comportamento que causa grandes transtornos. Ele é um desvio de comportamento, né? A gente sabe que não deveria fazer, mas às vezes fazemos. E a Bíblia ensina como a gente combater isso, né? Vamos ler lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, que nos diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então aqui nós vemos na extensa sabedoria de Deus, né? Que ok, você se maravilhar com a natureza de Deus, só que só ficar olhando para a natureza não vai dar em nada. Não é ficar só contemplando, a natureza é maravilhosa. Não vai nascer nada se você não plantar. É isso que ele está dizendo. Se você não semear, não adianta ficar olhando e só contemplando. Vai morrer contemplando, mas não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Essa que é a verdade. Então, é preciso semear, é preciso fazer alguma coisa, não adianta ficar só contemplando. Provérbios, capítulo 10, versículo 4. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Provérbio também para dizer, né, que se você não trabalha, se você não faz por onde também, depois não adianta reclamar. Né? O sentido de enriquecer aqui se você não trabalha, se você não luta, não adianta também depois reclamar porque Deus não deu. Não é Deus que não deu. Você não fez a sua parte. Nós não fizemos a nossa parte. Essa que é a verdade. Não é? Provérbios capítulo 13, versículo 4. São alguns versículos, né? Eu não vou ler todos, porque senão, né, tem muitos provérbios, né, muitos conselhos do que por que não ter esse comportamento. Mas nós estamos vendo alguns. Provérbios capítulo 13, versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Ou seja, sonho todo mundo tem, mas sonho sem ação é devaneio. Essa que é a verdade. Sonhar todo mundo sonha, agora sonho sem ação, sem fazer nada, é devaneio, só vai ficar imaginando. Não é? Então é preciso fazer algo, é preciso lutar por algo. Não é? É preciso fazer por onde, senão vai ficar só na imaginação. Então esses provérbios, e Eclesiastes diz essas coisas, por quê? Porque são conselhos, que não adianta a gente ficar procrastinando e adiando aquilo que precisa ser feito, porque vai ficar só na imaginação. Eu imagino que um dia vai melhorar, mas não melhora. Não é? Por quê? Porque não faz. Então não adianta. Isso é procrastinar, isso é adiar. Adiamos coisas importantes para fazer coisas fúteis. Quantas horas, e isso é para a gente refletir, quantas horas nós gastamos na internet, redes sociais, televisão e ficamos sem fazer nada? Quantas horas nós ficamos? Não é? Não estou dizendo que a gente não deva relaxar, não, a gente deve relaxar, mas quantas horas nós estamos utilizando das 24 horas que Deus deu para mim, para você e para todo mundo? É a mesma 24 horas. Né? É o mesmo tempo para todo mundo. Não é? E quantas horas estamos gastando para estudar, para orar, para ajudar, para trabalhar, para focar nas prioridades? Essa é a questão. Não é? Essa é a questão. Essa é a diferença do fato de procrastinar e de fazer. Como que nós estamos gastando esse tempo que é 24 horas para todo mundo? Não é? E às vezes a gente olha e fala assim, mas como que aquela pessoa foi capaz de fazer tudo isso? Ela tem o mesmo tempo que eu. A única diferença foi fazer. Só isso. Não tem mágica, não tem milagre. A única diferença está em fazer ou não fazer. Tomar a decisão ou não tomar.
ter a conversa ou não ter. Essa é a diferença. Né? Não tem milagre, não tem fórmula mágica. Então, é isso que Deus nos ensina aqui, na palavra dele. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Mas por que algumas pessoas são mais produtivas que as outras? E aí nós temos que lembrar que, às vezes, junto com a procrastinação, vem a falta de sabedoria em administrar o tempo. Né? Às vezes nos falta sabedoria em administrar o tempo. E tempo você pode matar, mas ele não ressuscita. Não ressuscita. Né? Não tem jeito. Nem Deus ressuscita tempo. Você vê que nunca ressuscitou tempo. Ele já fez parar o tempo. Mas ressuscitar o tempo, não. Né? Na época de Josué, ele parou o tempo lá para a guerra, né? Mas ressuscitar o tempo, não. Né? Então, tempo não ressuscita, gente. Depois que você matou, ele morreu. Não volta mais atrás, não tem como voltar no passado. Não existe igual o filme De Volta para o Futuro. Não é? Não existe teletransporte. Não sei se vai existir um dia. Mas passado é passado, já foi. Não tem como voltar atrás. Não é? Então, o tempo não ressuscita. O problema da procrastinação é antigo. E como podemos ver, a igreja não está livre desse problema. E a palavra procrastinação, ela é muito interessante quando você começa a estudar na Bíblia, e estudar na vida, né? Como é que ela acontece, ela vem acompanhada de uma outra palavrinha que também é problemática. É a inconstância. Né? A inconstância causa a procrastinação. Quer ver um exemplo? Eu tenho tarefas para fazer todos os dias. Num dia eu faço muito bem, já no outro dia eu vou desanimando. E a coisa vai tomando corpo, e eu vou desanimando, e eu vou procrastinando, eu vou adiando aquilo que tem que fazer. Ah, eu não quero fazer isso não, esse negócio é meio chato, vai dar trabalho. Não quero fazer agora. Aí você deixa para fazer no outro dia. Não vou fazer agora. Até que um dia acumulou tudo de novo. E aí você tem um monte de coisas para fazer, e aquilo que você adiou se tornou urgente. E agora? O que fazer primeiro? Esse é o problema de procrastinar. Não é? Na vida cristã, tem muitas coisas que nós temos que tomar cuidado, né? Um casamento, você fica procrastinando de ter aquela conversa, de resolver um problema, até que a bomba explode, e às vezes causa um rompimento. Na vida cristã, você tem lá um problema, né? Uma falta de fé, uma fraqueza, alguma coisa que não se conversa, e vai adiando, até que a bomba explode e você se afasta. E nenhum de nós está livre disso. Não é? Nenhum de nós está livre disso. Então, nós não podemos ficar adiando e procrastinando aquilo que tem que ser feito. Não pode. É um comportamento problemático. Né? Quem dera que todos nós não procrastinássemos alguma vez na vida. Né? Eu, quando estava fazendo essa mensagem, lembrei de tanta coisa que eu procrastinei. E tanta coisa que eu queria ter feito e não fiz. Né? E agora não tem como fazer mais. Essa que é a verdade. Então, a única coisa que eu posso me ficar é arrependido e conformado, porque não tem o que fazer. Não volta mais. Aquele tempo não volta mais. O que eu posso pensar é, talvez eu consiga fazer hoje ainda, não sei. Mas eu sei por que deu errado. Porque eu adiei, porque eu procrastinei e porque eu não fiz. Não é? Só tem um culpado disso, eu mesmo. E não tem jeito. Então, é isso que a gente tem que pensar. O procrastinar, né, ele está junto com aquela inconstância, né, a falta de ânimo, o famoso empurrar com a barriga. A inconstância é gerada pela procrastinação, e isso às vezes acontece porque a gente olha demais para o futuro e não para o presente. A gente fica olhando demais, eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer aquilo outro, eu quero que minha vida seja assim, mas se não fizer nada no presente, o futuro não existe. Essa que é a verdade. Então, procrastinar e ficar só, né, é aquela velha história. Sonhar e não fazer nada é devaneio. Então, a gente fica sonhando e as coisas não vão acontecer. Pode ser que tenha coisas que eu estou sonhando e não vão acontecer? Pode ser. Mas eu tentei fazer. Olha a diferença de você ter a noção de que as coisas podem não ter dado certo, mas eu tentei, ou a diferença de quando eu nem tentei e não deu certo e eu falei, e se eu tivesse tentado, hein? Não é? Esse é o problema. Então a gente tem que pensar nisso. O ato de procrastinar e a inconstância, não ser constante naquilo que a gente tem que fazer, é um problema. Não é? É um problema. Imagine só o hábito de acordar cedo.
O hábito de acordar cedo. Eu preciso acordar cedo, eu não posso chegar atrasado no trabalho, no estudo, na escola, o que quer que seja. Todos nós temos compromissos. E eu tenho o hábito de procrastinar, lógico, né? Não, eu não vou colocar o relógio para 7 horas, eu vou colocar para 7h30, né? Eu vou adiar mais uns 5 minutos, né, uns 10 minutos. E vai fazendo isso e vai só chegando atrasado, só chegando atrasado. Até que um dia a bomba estoura. Você perde o emprego, repete de ano, ou acontece o pior, né? Então, não adianta. Se a gente quer fazer alguma coisa, tem que mudar hoje. Bota o relógio para despertar e acorda na hora que desperta. Acabou. É isso que tem que fazer para acabar com esse mau hábito de procrastinar. Não tem outra saída. Tudo que a gente faz constantemente, de forma contínua, vira hábito. Assim como a procrastinação vira hábito, o não fazer a procrastinação vira hábito também. Então, para se tornar um hábito, tem que ser constante, tem que fazer todo dia. E, às vezes, tem que forçar mesmo, porque, às vezes, né, o nosso cérebro está querendo a zona de conforto. Não, que isso? Para que isso? Não, mas a gente tem que forçar, a gente tem que ir contra isso, né? Contra essa natureza. As tarefas, às vezes, podem parecer grandes demais e preferimos deixar para depois. Não existe momento perfeito para resolver problemas. Essa é uma outra falha. Vou esperar o momento perfeito para fazer isso. Não existe momento perfeito. O momento é agora. A não ser que seja uma decisão que envolva dinheiro e que aí sim você precisa estar preparado financeiramente, ok. Mas não existe momento perfeito para fazer algumas coisas. Não é? Às vezes tem que se fazer na hora que tem que se fazer. E é exatamente isso. Pessoas e problemas, né, acontecem porque, às vezes, colocam muitas expectativas no futuro, e isso nos paralisa. Mas, se não fazermos nada no presente, o futuro não acontece. A Bíblia tem conselhos e advertências para não vivermos procrastinando, como nós vimos em Eclesiastes e Provérbios. A gente tem que pensar numa coisa: se o futuro não está no meu controle, porque o futuro não está no nosso controle. Na verdade, Deus até proíbe, né, essa história de adivinhar futuro. Isso é proibido na Bíblia. Isso é proibido, não é para a gente tentar ficar adivinhando o futuro. Não é para tentar ficar conversando com o morto. Nada disso. Não é para ficar fazendo isso aí. Deus proíbe esse tipo de coisa. Então, se o futuro não está no meu controle, o que é que está no meu controle e eu posso fazer? O presente. Então, por que não tentar? Por que não fazer? Por que não trabalhar o presente? E aí a Bíblia, né, ela é maravilhosa. Ela não dá só advertência e dizer porque a gente não deve fazer. Ela também diz como a gente se livra disso. Como é que a gente tem ajuda para se livrar desse tipo de coisa? E aí, para vencer a procrastinação, a Bíblia nos ensina, né? Vamos ler lá em 1 Coríntios 14, 40. Primeiro Coríntios 14, 40. Mas faça-se de tudo decentemente e com ordem. Como é que você faz de tudo decentemente e com ordem? Planejando. Dando o primeiro conselho que a Bíblia nos ensina: dê um passo de cada vez. Dê um passo de cada vez. Não é? Está ansioso com o futuro? Dê um passo de cada vez. É um passo de cada vez que vai levar aonde precisa. Não é? Dê um passo de cada vez. E é assim que funciona na vida. Então, esse é um conselho bíblico importante para nós. Não é? Nada acontece. Quanto tempo demorou para que Jesus viesse para nos salvar? Não foi um dia. Um passo de cada vez. Esse foi o plano de Deus. Um passo de cada vez. Né? Quando nós entendemos e lemos a Bíblia, é exatamente assim que Deus age. Um passo de cada vez. E vai nos preparando para o que precisa ser, né, estarmos prontos. É assim que funciona. Como foi lido aqui, né, na escola bíblica dominical. Não é? Um passo de cada vez. Ok, vocês querem um rei? Ok. Vocês vão ter um rei. E vocês vão aprender que vocês não precisavam ter um rei. Aprenderam da pior forma.
mas aprenderam. Não precisava ter um rei. Ou seja, o plano de Deus aconteceu um passo de cada vez. Nem que tenha que sofrer para aprender, vai aprender. Então é exatamente isso, um passo de cada vez. Não é? Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O segundo conselho que Deus nos ensina é: não espere pelo momento perfeito. Não nos cansemos de fazer o bem. É o que está dizendo em Gálatas 6:9. Não é? Então não importa que os outros estejam fazendo, faça o bem. O bem para você mesmo e o bem para os outros. Não é? Então, se nós fizermos isso, nós não vamos esperar pelo momento perfeito, a não ser que precise esperar. Tem causas específicas que precisa esperar. Mas aquilo que não precisa esperar, eu não preciso, esperar o momento perfeito, eu faço agora. Porque nós não devemos descansar de fazer o bem. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, procrastinar é pecado? É. É uma falha humana e que nós precisamos corrigir. Por que ela é pecado? Porque quando você adia uma decisão de ajudar um irmão, está falhando. Quando você adia uma decisão de se tornar uma pessoa melhor, está falhando. Quando você decide tomar uma decisão de não ler a Bíblia hoje e ler amanhã, está falhando. Quando nós tomamos a decisão, eu não vou querer fazer nada hoje, vou deixar para fazer amanhã, estamos falhando. Então, se nós sabemos que tem que fazer o bem, devemos fazer. Então, o terceiro conselho é: a mudança de comportamento ela é gradual, aos poucos, até se tornar um hábito, mas faça. É exatamente isso. Temos que fazer. Ela é dolorida, a mudança dói, como já foi dito aqui também na Escola Bíblica Dominical. Você vai ter que levantar. Então aí você levanta e vai lá olhar o barulho. Desconfortável, né? Mas vai ter que ver o que é. Não adianta adiar, não adianta empurrar com a barriga. E se o barulho aumentar aí, não espere o momento certo. E mude o comportamento. E lembre-se, é gradual, não é para daqui para amanhã eu vou estar diferente. Não acontece isso. Mudança de hábito é uma mudança gradual. Difícil de se fazer. Não é fácil, às vezes precisa de ajuda. Leva preguiça, leva negligência. Não é? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não podemos ser procrastinadores. Não é? E temos que tomar cuidado porque isso é um livro muito bom. É um livro muito bom. E esse livro, O Poder do Hábito, fala exatamente isso, de um cientista que olhou e falou assim: olha, faz sentido isso daí, né? As coisas se tornam um hábito quando você dá um passo de cada vez e vai mudando aquilo que precisa ser mudado, até que vira um hábito, vira automático, igual dirigir, igual andar de bicicleta, igual decorar uma fórmula, igual decorar um versículo. Você lê, até que ele se tornou um hábito, você decorou. Não é? Então é exatamente isso. Deus nos ajude, então, para que a gente combata esse mal. Né? Porque procrastinação não é bom. Adiar coisas importantes não é bom. Na verdade, é só empurrar com a barriga, e aí depois, quando o problema cresce, e aí nem tem a barriga que empurra mais. Né? Aí não tem jeito. É como um pequeno incêndio dentro de casa, e você não faz nada, tem só uma chaminha ali, daqui a pouco vira um incêndio que nem o corpo de bombeiro dá conta. Então é esse o cuidado que nós devemos ter, para não ficar adiando coisas importantes e mudanças que nós sabemos que tem que fazer, como diz em Tiago 4,17, e se não fazemos, estamos falhando.